Pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, mas não é só mais um Fala Carlão, é o derradeiro Fala Carlão, é para fechar essa história do Outubro Rosa, e isso, na verdade, é para pagar também uma dívida que ela teve aqui comigo. Eu falei que ela ia vir aqui no Outubro Rosa, mas mais do que vir no Outubro Rosa, essa moça, na verdade, ela foi a dona do Outubro Rosa, né? Porque ela... Mais da metade das mulheres que falaram aqui no Outubro Rosa veio da indicação e da agenda da Daniela Mariuso, que é uma super amiga minha, e só super amigos é que fazem isso. Ô, Daniela, então, antes de começar, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Com certeza, Carlão. Estou super feliz de estar aqui com você, nessa super vibração desse momento, né? Sempre muito bom poder compartilhar ideias com você e com a plateia, com o público. Pois é. Ô, gente, você já sabe, ó, a Daniela, eu vou dar uma pincelada rápida assim, no que ela já fez na vida, só para você ter uma ideia. Isso é para a gente colocar autoridade aqui, para quem tem autoridade, né? Então, você imagina lá que, ó, ela começou a vida, trabalhou com o Dr. Raizildo, lá na ANCP, né? Então, falando de pecuária. Quer saber antes disso? Ela formou, estudou na nossa Unicamp, engenheira de alimentos da Unicamp. Então, também é um curso na Unicamp que dispensa apresentações, a Unicamp dispensa apresentações. Aí pensa, ela, do Dr. Raizildo, ela mexeu com GTPS, Grupo de Trabalho, né, da Pecuária Sustentável. Ela mexeu com o povo lá da mesa, o povo que entende soja sustentável. RTRS, não é isso que chama o negócio? É, isso aí, já captou. Soja responsável. Aí depois, a ordem dessa história toda aí não vem ao caso. Mas aí também, imagina, a mulher entende de finanças, foi para o Rabobank, e sei lá quando, foi lá no começo, anos 2000, que agora está na moda falar, né? Cibon, trem verde. Mas imagina essa mulher falando disso lá em 2000. O povo devia ter falado assim, ela veio da Lua, alguma coisa assim, né? Rabobank. Era mesmo. Depois, Monsanto. E agora é toda poderosa da IDH, que é a Iniciativa para o Comércio Sustentável. Ou seja, sustentabilidade está na veia dessa moça. Corrija o que eu falei aí e vê se é isso mesmo, Daniela. Ah, não, você tá ótimo, você já decorou. Posso levar você para todo lugar que eu for e peço para você me apresentar. Você Olha, já está direitinho. Vou deixar um vídeo seu aqui, essa fala sua vai ficar aqui de stand-by aqui para a gente poder usar. Mas é isso, com toda a honra, na verdade, trabalho com esse tema de alimentos e sustentabilidade, né? E eu costumo dizer que eu fui aprender alguma coisa quando eu pisei numa fazenda a primeira vez. Apesar de já ter até doutorado na época, a gente acha que a gente está aprendendo muito, né? A gente aprende na universidade, mas é na prática mesmo e nas coisas do dia a dia que a gente vai conhecer. Então, de fato, a gente teve esse momento de, há 20 anos atrás, conversar coisas com os produtores que eram muito novas, que não eram imaginadas naquela época, mas os mesmos produtores que falam, puxa, que bom que eu te ouvi, que bom que eu resolvi replantar a minha área de APP, porque senão eu estaria sem o córrego, o rio teria secado, estaria mais raso, né? Porque eles já começaram há 20 anos atrás fazer os restauros. O Zé Luiz mesmo, o Zé Luiz Niemeyer da Fazenda Terra Boa, quando eu fui lá trabalhar na fazenda, que eu trabalhei lá 3 anos, né? Na minha empresa, mas junto com a fazenda, eu ia lá todo mês. A gente fez um processo ele já estava começando o processo de restauro, porque ele já tinha muito isso da questão de conservação, mas aí a gente levou os especialistas para amplificar, então, esse processo. E as árvores agora estão enormes, as árvores estão como se fosse realmente a vegetação nativa daquela região lá de Guararapes, né, que a gente gosta tanto. Então, a gente vê que tem toda uma trajetória que os produtores, eles querem fazer as coisas de forma correta. O que precisa também é ter essa capacidade de diálogo e de explicar da forma que eles entendam que é bom para eles, né? Então, a gente vê hoje em dia, tem muita
essa questão das polêmicas todas que estão acontecendo, porque o problema não é o fato em si, o problema é como a gente se comunica. E daí, talvez, entrando já no tema mulher, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que acho que é importante o Outubro Rosa pela questão da saúde da mulher também, de forma geral. É claro que é específico sobre conscientização sobre o câncer de mama, mas de forma geral a saúde da mulher e do ser humano, né? Que a gente não pode estar desatento de forma alguma, porque está tudo conectado. Mas eu acho que a mulher, ela acaba tendo essa capacidade, muitas vezes, de comunicar as coisas, e pode ser a forma que pode ser boa ou ruim. Às vezes a mulher, ela é muito sutil na forma de falar. E ela acha que o homem entendeu, né, o recado. E ele não entende, entendeu? Não é culpa dele, é simplesmente a forma que ele, que ele recebe a informação. Porque, né, às vezes, então, às vezes a mulher tem que ser um pouco mais, assim, incisiva, desenhar, que é o que a gente brinca, né? Falar, então, peraí que eu vou desenhar para você entender. E isso, por outro lado, acaba ajudando a você trazer temas inovadores que não são do dia a dia daquela pessoa. Porque aí você consegue, né, explicar e ter toda essa questão. Eu acho assim que é um lado que se a gente fosse falar, porque como eu estava te contando, Carla, eu acho que a gente faz toda essa questão de falar mês para as mulheres, mês para os homens e tal, mas no fundo, para mim, é todo mundo igual. Existe, assim, a diferença do hardware, né, que é o corpo que Deus deu para gente, mas o ser humano, enfim, o que está dentro das nossas emoções, do nosso cérebro, não tem essa diferença, né? Somos todos iguais, todos queremos o bem, todos queremos que as pessoas que estão em volta da gente estejam bem, todos nos preocupamos com os nossos filhos, todos nos dedicamos para fazer um trabalho exemplar. Então, não importa muito, eu não vejo a diferença. Posso até ser criticada por isso, mas eu não vejo a diferença entre homem e mulher. Eu vejo mais igualdades do que diferenças. Eu também estou de acordo com você. Eu acho que essa história do Outubro Rosa é muito importante, muito mais importante pela questão da saúde, porque aí é uma questão que diz respeito à mulher especificamente, e é uma coisa talvez muito mais até comum do que a gente pudesse imaginar, né? Então a questão, e a gente teve casos aqui de mulheres que falaram e tal, e que disseram, olha, eu tive, e assim, o mais interessante é que eu tive e eu me curei. E quem falou eu tive e me curei é porque a vida inteira fez acompanhamento. Ou seja, quando teve, estava ainda... Consegue contar que se curou, né? Consegue dar tempo, né, de salvar. Eu quero saber dos homens aqui agora, a partir de amanhã, aqui, eu quero saber como é que a gente vai ser esse negócio aqui, mas eu acho que vai ser super... Porque vai ser essa história do Novembro Azul. Vai ter... Vou brincar aqui com o Novembro Azul para ver como é que a turma se faz. Eles porque Novembro Azul, eu lembrei disso, já Quem marquei. Gosta do Novembro Azul. Eu lembrei já marquei o médico, inclusive. Tá vendo? Eu lembrei disso, que a gente não lembra. E sabe que outro dia a gente falou, e aí eu acho que tem um pouco a ver também com a nossa conversa aqui, que é a história do propósito, né? Qual é o nosso verdadeiro propósito? A gente está aqui para quê? E qual é o valor que a gente está dedicando à nossa vida, né? E outro dia eu participei de uma live aqui com a minha querida amiga Cris, lá de Uberaba. A Cris, ela disse assim para mim, na live, ela está falando que ela agora está mexendo com o negócio de mindfulness e concentrar, ter foco, yoga, esse tipo de coisa, né? Fazer meditação. E aí as pessoas, ela diz que acontece muito isso, a pessoa fala, não, mas eu quero fazer meditação. Aí ela pergunta, mas você quer fazer meditação para quê? O que você vai mudar na sua vida efetivamente? Você já sabe qual é o seu propósito, você fala assim, fazer meditação para... Então, tudo tem um propósito. E ela fez uma brincadeira que é muito interessante, para falar assim, vamos fazer o seguinte, quais são os valores que você tem na sua vida? E aí, perguntou, vamos fazer, para não complicar muito, vamos ficar só em 4. Assim, trabalho, família, lazer e saúde. Vamos pensar em 4. É importante, trabalho, família, lazer e saúde? Está equilibrado isso na sua vida? Aí é uma pergunta que já dói, né? Porque já é um soco. Essa pergunta já começa a ser, eu acho que para todos nós, a maioria, ela já é
é um soco no Uma estômago, né? paulada Já de é uma primeira. paulada, né? Então, e eu acho que e propósito, falando em propósito, agora falando do lado profissional, o que exala do seu currículo é esse propósito de essa palavra sustentabilidade. E aí eu É. pergunto, é uma mulher que falou disso, há, sei lá, 20 anos atrás, além de ser mulher, ainda falando de um bicho que ninguém sabia nem o que significava, né? Pois é. Quanto que avançou isso, Daniela? Como é que nós estamos? Nós Olha. estamos em que lugar aí? Se fosse um jogo de futebol, primeiro tempo, segundo tempo, a gente está em aonde? Ah, eita, essa aí, eu acho que a gente está no intervalo, né? Já chegamos no intervalo, tá bom. Já. Eu estava achando Eu que você acho que ia a gente falar não que nós jogou não. o primeiro tempo. Eu estava achando que você ia falar que a gente ainda estava no meio do primeiro tempo ainda, viu? Não, eu acho que a gente jogou o primeiro tempo, mas ainda está empatado, né? E estamos no intervalo, porque a pandemia deixou todo mundo no intervalo, vamos dizer assim. Uhum. E eu queria conectar essa questão de saúde com a questão da pandemia, porque eu vejo que a gente recebeu uma dádiva de Deus, na verdade. É claro que tem muita tristeza conectada com tudo isso, né, pelas perdas, mas ao mesmo tempo o que a gente vem sentindo e percebendo que foi um aviso muito grande para nós. E pensa, porque a gente estava tudo muito no automático, né? É avião, é carro, é estrada, é reunião, aquelas coisas assim, com a presença física, mas isso acabava, em algumas pessoas, gerando o quê? A necessidade, a questão de falar, depois eu penso nisso aqui, que é mais profundo, deixa eu fazer mais coisas aqui, que tá mais fácil pegar um avião, ficar lá pegando um avião, do que pensar. E eu acho que isso, que o recado que eu vejo, assim, que eu trabalho muito com esse conceito que Deus, ele sempre manda os recados dele para nós, né? E a gente tem que estar ouvindo. Então, ouvindo o quê? Eu falei, puxa, olha só o que aconteceu, né? O mundo inteiro parou porque não sabe lavar a mão, né? Que loucura. E até que tenha quem sabe, mas daí não tem a água e o sabão para lavar a mão. E eu fico pensando, sei lá, daqui a 500 anos, se acharem aqui os vestígios da nossa civilização, vão falar assim, mas que civilização foi essa que desapareceu porque põe a máscara no queixo, né? Porque, na verdade, as pessoas agora resolveram, vão usar máscara, mas não põe no lugar certo. Elas põem no queixo. Então, eu acho que o que está acontecendo, assim, se a gente for analisar bem, foi uma parada geral. E vamos analisar para onde estamos indo, né? Para onde nós estamos indo como sociedade, como essa questão do qual que é a minha missão, qual que são os meus propósitos aqui. E não tem desculpa, entendeu? Teve momentos que a gente viu que tinha pai e mãe desesperado porque tinha que ficar com o filho o dia inteiro em casa. Peraí, gente, né? Não, manda para a escola, porque eu não estou aguentando mais. Então, eu acho que está sendo um momento de conscientização geral das pessoas entenderem quais são as consequências dos seus atos, né? E tá assim dando esse intervalo no jogo, digamos assim, o tempo técnico que Deus deu para nós, para a gente se reavaliar e tomar rumo, né? A gente precisa tomar rumo para ganhar o jogo, porque do jeito que tá indo, parece ainda que se for para o segundo tempo, o negócio ainda vai desvincular um pouco. Então, melhorou muita coisa de 20 anos para cá, melhorou, assim, demais, entendeu? Inclusive, justamente porque essa questão, na verdade, eu nunca sofri preconceito em fazenda, tá? Então, eu vou ser sincera para você, eu nunca cheguei num lugar que as pessoas não me recebessem ou me tratassem mal pelo fato de eu ser mulher. Ainda Uhum. mais falando desse assunto de sustentabilidade, quem não conhecia ficava assim, né? Deixa eu entender o que essa pessoa está me falando. Quem já conhecia um pouco, às vezes argumentava, brigava, porque é o que eu falo, um bom relacionamento tem que ter briga. Se não tem briga, é porque não teve entendimento. Eu sempre falo isso. Então, teve muito produtor que me questionou, eu questionei, e a gente vai construindo assim. Então, nesse sentido das pessoas quererem ser mais sustentáveis, eu acho que isso está claro. O que não está bom são imposições. Eu acho que essa questão das imposições, por exemplo, que vão além da lei, a lei já é complexa, estamos aí todo mundo trabalhando para atender, mas Uhum. existem certos rótulos que foram criados principalmente com o agronegócio brasileiro, por outros interesses, a maioria deles, e aí vem as imposições que são descabidas, né? Então, você exigir que um produtor não use a terra dele, sendo que ele tem o direito pela legislação nacional,
para ele ser seu fornecedor, é algo que, assim, se em algum momento isso fez sentido no planeta, no mundo, não está mais fazendo. Então, a gente tem que parar e repensar. Como assim eu vou ficar exigindo que uma pessoa que cumpre a lei, ela não serve para ser minha fornecedora? Então, quem serve? Ah, é quem vai além da lei. Mas quem vai além da lei vai receber o quê por isso? Porque foi além da lei? Ah, nada. Então, esses tipos de resposta não dá mais, entendeu? Então, eu estou trabalhando muito forte nessa agenda de tentar construir, então, a questão da inclusão, ou reinclusão de produtores que cumpriram a lei. Porque a gente chegou nessa loucura, né? Depois de 10 anos, 15 anos das imposições aí ditas de mercado, de que não pode ter desmatamento mesmo que legal, que por um momento o código foi votado, ficou aquela insegurança jurídica e tal, mas hoje nada sustenta você dizer que não existe lei no Brasil votada, tá tudo, todos os recursos no Supremo Tribunal já foram votados, então o código está aí, né? Se eu quero que o código seja forte, eu tenho que fazer cumprir o código. Se eu excluo o produtor que atende o código, eu estou querendo dizer o quê? Você atendeu, você é um trouxa, entendeu? Porque você, mesmo tendo feito tudo certinho, você não serve para fornecer matéria-prima para mim. Então, essa é, para mim, um desvio que tem que ser corrigido nesse meio tempo aí que a gente está, para a gente pôr a bola, né, no campo de novo e sair jogando. E o reconhecimento pelos pagamentos por serviços ambientais. Né? Ô, Daniela, deixa eu te falar. Eu acho que deve ter gente aqui no meu público que está assistindo e que não está entendendo bem isso aí. Eu queria saber o seguinte: número um, você pode dar um exemplo do que você está falando? Posso dar um exemplo. Hoje, no setor tanto da soja quanto da carne, no Brasil, existem medidas que foram colocadas há mais de 10 anos, que são imposições de selecionar produtores que são fornecedores que não podem ter realizado nenhum tipo de desmatamento. Né? Mas Então, se a gente tem um código, deixa eu te falar, se a gente tem um código florestal que diz assim, olha, a minha fazenda está numa região que eu posso desmatar 50%. E a minha fazenda tem 60% de mato e 40%. Eu não posso desmatar os 10%? Está errado? Não. Você pode, de acordo com a lei, mas daí você não serve para ser fornecedor de certas empresas. E aí, então, isso é complexo, tá? Não é fácil de resolver, mas criou uma bolha, na verdade, de uma falsa realidade, porque essas construções foram ajustadas setorialmente entre as ONGs, o governo daquele momento e as empresas, mas o produtor não teve uma voz nisso. Deixa eu te falar, isso aí não pode a gente estar criando o que, se não me engano, eu li, o Fernando Sampaio falou de condomínios de produtores, falando assim, ó, aqui, esse condomínio, ele pode tudo. Agora, o resto, quem está à margem dos condomínios, não pode nada. A gente está falando da mesma coisa. São essas, digamos assim, que ele fala. Eu já vou aproveitar que nós estamos falando da mesma coisa e já vamos escalar o primeiro aqui para o nosso novembro, né? Já, com certeza. Você vai fazer muito bem, porque o Fernando, ele está... sou muito feliz de trabalhar tão próxima de uma pessoa como ele. Agradeço. Porque ele transmite através dos textos, né, que ele escreve, com essa inspiração toda que ele tem, ele, de fato... ele tem um poder assim de sintetizar muito bem, né, o que está acontecendo na situação, que são a criação dessas ilhas, né, que a gente chama até de prosperidade. Eu tenho uma propriedade rural perfeita. Então, o entorno não importa, né, que é aquilo que eu te contei. A gente viu o que aconteceu com a fazenda lá da Dude. É uma propriedade rural certificada, exportando tudo, e o fogo veio de fora, né? Então, essas coisas agora estão começando a ser questionadas. Até que ponto eu excluir produtores que atendem à legislação vai me ajudar a cumprir o código? A fazer essa lei ser de fato implementada? Se o vizinho, olha, o cara que cumpriu a lei, ele está excluído do fornecimento, ele vai falar, mas se você cumpriu a lei no Bioma Amazônia, que é 20% de autorização para abrir, e você está fora do setor econômico de fornecimento, então por que eu vou cumprir se você mostrou para mim, se você é rejeitado? Entendeu? Então, qual que é o valor de cumprir uma lei no Brasil se tem algo maior que fala que você cumpriu a lei, você é um trouxa?
essas coisas não fazem mais sentido, Carlão. Precisa as pessoas começarem a voltar. Teve um pêndulo para lá de exagero, tem esse para cá, e começar a voltar ao caminho do meio, que dizem que é o mais difícil. E é mesmo, o caminho do meio é mais difícil. Pois E é. a gente não vai conseguir sozinho. Você não acha que o povo tende E aí, falando um pouquinho dessa sua reflexão sobre a pandemia, eu falei aqui, assim, fazendo as considerações devidas de saúde, as considerações de pessoas que morreram, mas eu vou falar para mim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa pandemia, porque eu parei. Assim, eu falo isso no privado, vou falar hoje em público. Eu falo o seguinte: eu achava que a minha vida era ótima e que viajar 20 dias por mês era legal demais. Ou seja, a gente estava no automático, a gente acostuma com aquilo que é ruim e, de repente, está achando que é bom demais. E olha, acabou essa história. Estou achando ótimo ficar aqui. Acho uma beleza. Estou podendo falar com você aqui. Talvez se eu tivesse que marcar. Imagina se eu tivesse que marcar uma reunião com uma pessoa ocupada. Nunca mais vai acontecer isso. Pois é. Então, eu acho que, assim, por um lado, foi muito bom o sentido tecnológico da coisa, porque a gente tinha muitos produtores que a gente atende que eles têm aquela coisa, quero o olho no olho, né? Olho no olho, quero ver, quero que venha na fazenda. Tá certo, não tá errado. Só que, ao mesmo tempo, eles tiveram que dar um salto tecnológico e já estão na outra página agora. Eles nem passaram por um intermediário, porque toda a soja que foi plantada no Brasil, essa safra que está sendo plantada agora, a venda de insumos foi virtual, entendeu? Uhum. Então, assim, você não foi lá olhar aquele cara comercial para ver se você confia nele, tarari, tarará. Você teve que fazer isso tudo de uma forma virtual. A grande massa, com exceções, porque a gente sabe que as grandes multinacionais não mandaram gente para o campo para não correr esse risco. Então, a gente está plantando uma soja, uma safra inteira de grãos com um sistema virtual, vai ser difícil voltar para o que era antigamente. Eu concordo, porque gerou muita economia para as empresas, gerou um monte de economia, entendeu? Trouxe outros gastos para as pessoas que começaram a ficar em casa, que vai ter que ser equilibrado também. Mas essa nossa habilidade, eu acredito, de conseguir ter se adaptado a esse novo momento, também mostrou que o ser humano ele consegue se adaptar quando ele precisa. Uhum. É verdade. Né? Porque a gente falava, não, se não for para ir pessoalmente, eu nem vou. E agora tá todo mundo aqui no virtual, esquecemos esse. Não, essa é uma reunião que é muito séria, tem que ser todo mundo junto, presencial. Né? Então, assim, quebrou paradigmas. Também eu acredito pelo bem da continuidade da nossa humanidade. Essa questão toda de, quando fala de emissões, as empresas de avião, a gente está muito preocupado, porque, assim, o que vai ser, né? De transporte aéreo que acabou no mundo, né, comparado com o que estava. E quanto vai vender de telas e de internet que ficou fraca no mundo inteiro, porque de repente todo mundo está usando a rede global, a gente não tem nem estrutura se todos os 7 bilhões estivessem usando, né? Então, são questões que nunca a gente imaginou que a gente fosse passar. Mas eu acho que essas coisas, assim, a minha visão disso é que se resolve, sabe? E quando a gente bota foco no problema, a gente resolve. Eu tive aqui um caso agora, essa semana aqui, um grande cliente nosso, não sei o quê, parou de receber nossos e-mails. E aqui o povo não resolve. Fica aquela, e não tem o que fazer. Eu falei, gente do céu, eu não acredito que não tem o que fazer. Com certeza, você vai pegar o telefone agora, vai ligar para fulano lá, vai conversar com ele lá. E sabe o que aconteceu? Em menos de 24 horas, estava resolvido o problema. Então, assim, não existe... Eu vou lá, tem um ditado que eu gosto muito, que é assim, se você tem um problema e não tem a solução, você não tem problema nenhum. Então, não existe problema sem solução. Verdade. O problema tem solução. Se ele não tem solução, ele não é problema mais. Acabou, vamos passar para outro. Ninguém vai atrás, né? Não vamos nem perder tempo. Não vamos perder tempo com isso, né? Daniela, mas eu sinto dizer para você o seguinte, que, na verdade, a gente só passou daquele nosso tempo de 15 minutos. Por enquanto, a gente está em 10 minutos além do tempo, além do nosso tempo regulamentar. Então, está na hora da gente encerrar essa conversa aqui. A conversa é ótima.
Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é importante, eu adorei fazer esse Outubro Rosa, porque conheci mulheres espetaculares. Eu não vou fazer nenhuma menção a nenhuma delas, porque assim, todas que passaram por aqui são extraordinárias. Teve muitas ainda que não conseguiram estar aqui, que já me falaram que vão vir, mas por problemas de agenda, etc, 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 ainda não conseguiram. Mas, olha, eu queria muito agradecer você e tornar público que você realmente me ajudou demais aqui, porque a Daniela, essa mulher tem uma agenda extraordinária, ela conhece todo mundo, e mais que isso, todo mundo adora a Daniela. Então, quando você fala assim, ó, você pega o telefone e liga lá para fulana lá, que é presidente, não sei da o quê. Ela me atende e fala, Daniela, gente, a Daniela abre portas, né? Ô, Daniela, então, Bens a Deus. essas mulheres todas, na verdade, elas todas te amam também. Todas elas falam desse seu sorriso largo, dessa sua presença de espírito extraordinária. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação. Como é que você conheceu tanta... Você conhece mais mulheres? Você acha que você tem mais mulheres no seu caminho, mais homens, ou está meio a meio? Como é que é? Você já parou? Eu acho que está bem... Olha, graças a Deus, assim, eu acho que eu sou abençoada mesmo, porque outro dia eu fui mexendo nas fotos aqui, a gente começa a lembrar desde o colegial, daí faculdade, tudo o que a gente veio passando, e é uma coleção de pessoas maravilhosas na minha vida, que eu só tenho a agradecer, e mais intensamente depois que eu comecei a trabalhar com a agricultura e pecuária, né, que esses laços, na verdade, são eternos, porque a gente chega, às vezes, num momento, numa propriedade rural, que a pessoa está com um problema lá, que era exatamente aquilo que você está indo lá conversar com ela, né? Já tem acontecido muito isso, assim, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha olhado isso dessa forma. E aí tem gente que me procura para me agradecer coisas que eu nem lembrava que eu tinha feito. Eu acho tão interessante isso. Eu falo, puxa, como um pequeno gesto ficou naquela pessoa, né? E ela lembra daquilo como uma coisa tão importante, e para mim foi apenas um gesto, assim, uma coisa que eu estava fazendo porque eu estava fazendo o meu trabalho, por exemplo. Então, tem uma coleção, homens e mulheres e afins, digamos, de todos, assim, de seres humanos que em um dado momento cruzaram minha vida e que fizeram essa história junto comigo. Então, eu também queria agradecer, em especial, essas mulheres todas que apareceram, que vieram conversar com você, algumas meio tímidas. Ah, mas eu vou porque você falou para eu ir, então eu vou. Obrigada, ficaram agradecidas também, que a gente recomendou o nome delas, né? Porque eu fiz um cardápio variado para você, né? E do Brasil inteiro. Eu acho que isso foi legal também. A gente pegou vários setores, né? E de várias regiões do Brasil, e é uma contribuição que agora, com o Novembro Azul, também a gente pode mandar um portfólio de homens aí. Eu já te falei, eu tô aqui, se eu deixar, você vira produtora aqui do programa, você manda aqui, você manda aqui. E deixa eu te falar, assim, para a gente não dizer depois, falar assim, não, mas ela não foi lá, nem falou do IDH, da onde você está hoje. Então, assim, dá uma palhinha do IDH hoje, rapidinho aqui, para a gente encerrar, então, essa nossa participação aqui. IDH, né, são as iniciais para Iniciativa para o Comércio Sustentável, que é uma instituição de fomento de origem holandesa, né? Então, nós somos uma instituição público-privada, significa que trabalhamos com recursos públicos e privados para aumentar a produtividade e a produção de commodities agrícolas no mundo todo, né? Então, a gente está em mais de 50 países. Aqui no Mato Grosso, aqui no Brasil, a gente está no Mato Grosso muito forte com o programa de territórios sustentáveis, ao qual o Fernando é o diretor executivo, né, que é o PCI, Produzir, Conservar e Incluir. Estamos trabalhando também nos municípios, em alguns municípios do Mato Grosso, região do Vale do Juruena. Até vou mandar, então, um oi para o pessoal lá, que está conquistando coisas maravilhosas. Região de Sorriso, né, onde está a DUD, Barra do Garças. E lá em Balsas também a gente está trabalhando, e em Paragominas, que trouxe a Jaqueline também, né? A mineira que foi parar em Paragominas. Pois é, então a gente faz o trabalho do quê? A gente fomenta essas parcerias com o setor privado para apoiar o produtor rural a receber assistência técnica
né, para produzir melhor e para ser sustentável, mas da forma completa, economicamente falando, na questão de salários, né, na questão toda de condições de trabalho e na questão ambiental também. Então, é aquele tripé que a gente fala da sustentabilidade. Nosso trabalho é fazer com que o negócio do produtor seja lucrativo e se sustente no decorrer dos anos, de forma que a conservação seja uma consequência de uma boa produção. Top de linha. Eu estou falando para você que ela não dá cuidado nenhum, essa moça. Ela não dá cuidado, ela é top de linha. E eu queria, então, agradecer imensamente aqui a presença, encerrando esse nosso Outubro Rosa. Eu queria agradecer a presença super marcante, sempre brilhante, com esse sorriso largo dela. Brigadão, viu, Daniela? O Fala Carlão tem uma dívida pela vida com você, viu? Tamo junto, nós temos também. Vamos lá para o campo depois. É isso aí, gente. Então, esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente fez esse Outubro Rosa, perdi até as contas, porque não foi só 31 mulheres que passaram aqui, foram mais de 31, acho que foram quase 40 mulheres aqui. A gente vai depois fazer aí um pupurri disso tudo para vocês. Então, show de bola, eu adorei fazer. Muitíssimo obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço, Daniela. Beijo, obrigado, viu? Tchau, beijos. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todos vocês agora, a partir de agora, no nosso Novembro Azul. Forte abraço.